Olá, aprendiz, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Vamos dar continuidade ao nosso módulo de integração. E nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar especificamente sobre o tema que está aí na tela para vocês: organização, planejamento e controle do processo de trabalho. Então, nessa aula de hoje, nós vamos começar a entender melhor sobre as organizações nas quais nós trabalhamos, né? O que é uma organização, o que é uma empresa, né? Como é que ela pode se organizar horizontalmente, verticalmente, quais os principais departamentos, né? Setores que fazem parte. Então, isso é muito importante para vocês que estão começando, para que quando vocês vão lá para a empresa começar a realizar as suas atividades administrativas, vocês já tenham essa base que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Percebam que os nossos conteúdos, eles vão cada vez mais, né, dando essa base, esse suporte para vocês. Porque primeiro a gente começou a falar sobre jovem aprendiz, né? O que é o jovem aprendiz, qual que é a legislação, né? Lá a lei da aprendizagem. Nós vimos o ECA, que tem total relação, né, com essa parte profissionalizante, essa parte do trabalho que é permitida, né, para adolescentes a partir dos 14 anos, desde que na condição de jovem aprendiz. Vocês já viram aí os direitos trabalhistas de vocês, mas também viram os deveres, né? Nós falamos sobre o autoconhecimento, a importância, né, dos nossos comportamentos, demos dicas para vocês. Então a gente vem caminhando, né, através de conteúdos que vão se complementando para que vocês tenham uma boa base para esse início. Então vamos lá, né? Vejam que antes de eu falar na palavra empresa, eu falei que nós trabalhamos em organizações, tá? Por quê? Porque nós temos a mania de achar que nós trabalhamos apenas em empresas, né? Ou a gente chama tudo de empresa, mas às vezes não é uma empresa, às vezes é um outro tipo de organização. Então, nós trabalhamos em organizações. Que o que é uma organização? Olha só, consiste em uma combinação de agentes sociais e diversos recursos que posteriormente são devidamente coordenados e convertidos em resultados. Então, toda vez que nós temos pessoas que se reúnem ou até outras pessoas jurídicas, né, não necessariamente só pessoas físicas, mas que se reúnem em prol de um determinado objetivo, buscando um determinado resultado, nós chamamos isso de organizações. Quando essa organização ela visa lucro, tá? Então ela quer ter lucro, então os donos daquela organização, os investidores, né, querem ter lucro, querem ter o dinheiro que investiram de volta, mais, né, receber o lucro da operação, aí nós chamamos de empresa. Mas nós temos outros tipos de organizações que nós podemos trabalhar, por exemplo, associações, né, que são organizações, de novo, de pessoas que se reúnem em prol de um determinado objetivo. A organização, ela não tem um objetivo de dar lucro, ela tem o objetivo de geralmente tratar alguma carência da sociedade. Então, por exemplo, eu posso trabalhar numa organização que seja uma associação no meu bairro, né? Então, ele não visa lucro, mas ele visa que as pessoas que fazem parte dessa associação, desse determinado bairro, cresçam juntas, né? Se desenvolvam. Um outro tipo de organização que nós podemos trabalhar são as cooperativas, né? Então, elas não se chamam empresas, elas se chamam cooperativas. Por quê? Pela definição da qual elas foram constituídas. Então, uma cooperativa é uma reunião de pessoas que vão trabalhar em prol de que todos cresçam junto, através de uma cooperação. A cooperativa ela também não visa lucro, ela visa ter resultados positivos, que as pessoas, né, todas tenham a mesma oportunidade de crescimento, e se sobrar um resultado positivo, isso é distribuído a todos os cooperados como sobra, tá? Temos outros tipos de organizações, vamos lá, as fundações, né? As fundações,
elas são criadas para proteger um determinado patrimônio. Então, por exemplo, temos organizações que foram organizações na condição de fundações que foram criadas para proteger o patrimônio que é a cultura indígena, né? Que foram criadas para proteger o patrimônio que é a educação. Então, nós podemos trabalhar nesses locais. Então, às vezes a gente comete o erro de chamar tudo de empresa, mas às vezes pode ser que eu não trabalhe numa empresa, que eu trabalhe, na verdade, numa associação, numa fundação, numa cooperativa, tá? Mas isso é só, então, para vocês começarem a entender aí o que são organizações, né? Então, é essa combinação de agentes sociais para que juntos, de uma forma organizada, realizem atividades visando um determinado resultado. Olha só, as organizações elas recebem insumos produtivos do ambiente no qual estão inseridas, submetendo-os ao processo de transformação interno para que resultem em produtos finais, que serão disponibilizados ao mercado consumidor. Então, todas as organizações, independente se ela visa lucro, se ela não visa lucro, se ela é do governo, se ela é de uma pessoa em particular, né? Independente disso, as organizações elas sempre vão ter entradas, tá? Que essas entradas vão ser utilizadas nas atividades do dia a dia, nos processos produtivos, para que lá no final eu tenha saídas e que essa saída vai para o meu cliente, tá? Vamos pegar um exemplo? Vamos imaginar então que eu tenho uma indústria do quê? Uma indústria que fabrica queijo, tá? Então eu tenho uma indústria de queijo, dependendo do tipo de queijo, tá? Vamos generalizar aqui só para a gente entender. Então essa minha indústria ela vai ter entradas, ou seja, que vão vir de fora da minha organização. Então, eu vou precisar de leite, que vai ser matéria-prima, eu vou precisar de máquinas, equipamentos, eu vou precisar de mão de obra, então vou ter que contratar funcionários, eu vou precisar de embalagem, enfim, eu vou precisar de uma série de coisas. E tudo isso vem para dentro da minha indústria de queijo. Ali eu vou ter o quê? Um processo produtivo, um passo a passo, né? Atividades que vão precisar ser executadas numa determinada, né, sequência lógica, para que lá no final eu tenha uma saída, ou seja, o queijo pronto, né, de qualidade, bem embalado, que eu vou poder vender, né? Talvez essa minha indústria ela venda lá para supermercados, para mercearias, para restaurantes, para que eles possam ou revender ou usar esse produto como matéria-prima, né, na produção deles, ok? Então, a organização ela deve ser vista como um organismo social vivo, sujeito a mudanças e interferências constantes. Então, pensa comigo. Você abre uma empresa, vamos imaginar que a gente vai abrir uma loja de sapatos, calçados, tá? Eu abri essa minha loja de calçados. Dependendo do capital que eu tinha, né, vai depender provavelmente do tamanho que eu vou abrir essa minha empresa, essa minha loja, né? Talvez eu não tivesse muito capital e eu abrisse ali uma loja menor, talvez eu tivesse uma funcionária só além de mim, né? Então eu montei a minha organização de uma determinada forma. Mas vamos pensar que com o passar do tempo eu fui tendo resultado, né? As pessoas foram gostando dos meus produtos, do meu preço, do atendimento e a minha loja foi crescendo, né? E eu percebi talvez que não adiantava eu ter só uma loja física, que eu também tinha que ter um e-commerce, uma loja virtual. Então percebam que a gente estrutura de uma forma, mas que isso vai mudando, na verdade precisa ir mudando ao longo do tempo, né? Precisa ir aí se adaptando às novas realidades, às mudanças, às solicitações dos clientes, né? Uma organização, seja ela uma empresa, uma cooperativa, uma associação, uma fundação, o que for, ela não está sozinha no mercado, né? Ela tem clientes, ela tem fornecedores. Se for empresa, por exemplo, ela tem concorrentes, né? Cooperativas também têm concorrentes.
Então, as organizações elas precisam estar olhando tanto para dentro, né, como que está funcionando dentro da sua organização, mas também para fora, para esses fornecedores, concorrentes, clientes, e precisa ir se ajustando a tudo isso, para que ela não venha a falir, ela não venha aí a zerar, né, a perder a sua organização de alguma forma. Então, qualquer tipo de organização tem esses elementos aqui, que a gente fala que são elementos constituintes das organizações. Ou seja, qualquer tipo de organização vai ter pelo menos esses 4 elementos. Então, o primeiro é o elemento do propósito. Né? Então, todas as organizações, para elas se tornarem uma organização, elas têm que ter um propósito, ou seja, elas têm que ter um objetivo específico. Vamos pegar lá o exemplo da associação do bairro. Né? Se aquela associação do bairro foi criada, é porque ela tem um objetivo. Qual que é esse objetivo? Provavelmente é fazer com que aquele bairro cresça, se desenvolva, que as pessoas daquele bairro, né, cresçam, se desenvolvam, ok? Se eu abrir a minha lojinha de calçados, que eu acabei de dar o exemplo, qual que é o meu objetivo? Provavelmente é ter lucro. Né? Eu quero que a minha loja cresça cada vez mais e que, por consequência, eu tenha lucro. Então, o propósito é o objetivo específico, é por que foi aberta aquela organização. As organizações, independente do tamanho delas, elas vão precisar de pessoas, né? E, por consequência, do desempenho dessas pessoas, ou seja, do trabalho, né? Da mão de obra, da inteligência, do tempo dessas pessoas. Pode ser que a minha organização ela seja mais tecnológica e talvez ela não precise de tantas pessoas. Pode ser que ela tenha processos ali mais manuais, precise de mais pessoas. Independente disso, independente se a minha organização é muito automatizada ou pouco automatizada, sempre eu vou precisar, né, de pessoas. A organização ela vai precisar de uma estrutura, ou seja, ela vai precisar de recursos, de fluxos e processos. Quais são esses recursos? Então, a gente acabou de ver, que é a mão de obra. Vai precisar de recurso material, de matéria-prima, de embalagem. Vai precisar de máquinas, equipamentos. Né? Então, depende aí, claro, do tamanho e do tipo de empresa. E ela vai ter que ter fluxos e processos, ou seja, qual que é o nosso passo a passo? Quais são as atividades que a gente vai ter que executar para que lá no final nós tenhamos o produto que nós vamos oferecer, né? O produto ou serviço que nós vamos oferecer para os nossos clientes. E toda organização ela desenvolve uma determinada tecnologia. Como assim? É no sentido de conhecimento. Cada organização ela constrói ao longo do tempo o seu conhecimento, a sua forma de trabalho. Ok? Então, esses são os elementos constituintes aí das organizações. Nós podemos classificar essas organizações em primária, secundária ou terciária. Vocês já viram isso? A gente só vai dar só relembrar aqui bem rapidinho. Vocês viram isso quando a gente trabalhou lá com o mercado de trabalho, né? Quando a gente viu que nós podemos trabalhar dentro do setor primário, secundário e terciário. Então, isso vai depender do quê? Das atividades que a organização desempenha, tá? Então, se ela trabalha na questão de matéria-prima, bens brutos que são extraídos ou cultivados da natureza, ou seja, se ela trabalha com agricultura, pecuária, pesca, mineração, extrativismo, se ela precisa da natureza para poder, né, ter um produto a oferecer ao seu cliente, essa organização fica dentro do setor primário, né? Suas atividades são primárias. Se eu trabalho lá numa organização, vamos pegar o exemplo que eu tinha dado da indústria que fabrica um queijo, né? Então ela faz o quê? A transformação das matérias-primas em produtos finais, industriais, né? Ou industrializados. Então aqui a minha indústria ficaria no setor secundário, porque a atividade de atuação dela é de transformação.
E nós vimos ainda que as organizações podem atuar no setor terciário, que entra a comercialização dos produtos industrializados no mercado consumidor e toda a parte de serviços. Lembram que eu até comentei na aula que a gente viu, né, mais a fundo esse slide? Eu comentei que o setor que mais cresce atualmente no Brasil é o setor terciário, né, voltado para a área de serviços. Então, eu peguei ali o exemplo que eu dei para vocês de eu abrir uma empresa, uma loja pequena ali de calçados. Então, ficaria dentro do setor terciário, porque seria um comércio. Se eu abrisse uma escola de idiomas, de inglês, espanhol, alemão, francês, ficaria dentro do terciário, se encaixando na prestação de serviços, ok? Então, passei rapidinho esse slide porque eu já tinha explicado ele, né, com mais detalhes dentro lá da aula, da primeira aula sobre mercado de trabalho. Inclusive, né, olhando para a sociedade, as organizações elas podem pertencer a 3 setores da sociedade. Aqui tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque às vezes a gente se confunde. Olha só, aqui são os setores relacionados ao tipo de atividade que a organização desempenha, né? Então, se ela usa da natureza para poder extrair os seus produtos, ela trabalha no setor primário em relação às suas atividades, né? Se ela é uma indústria, setor secundário; se ela é comércio e serviço, setor terciário. Mas isso em relação às suas atividades. Agora nós temos uma outra classificação que é feita, que é pego a sociedade e dividido em 3 grandes setores, tá? O primeiro setor vai ficar relacionado, né, no primeiro setor, tudo que for público, Estado e os seus órgãos e instituições públicas. Então, o primeiro setor é tudo que for público, é tudo que quem controla e administra é o próprio governo, seja ele federal, estadual ou municipal. No segundo setor é o setor privado, ou seja, aquele que não tem relação com o governo e que busca os fins lucrativos. São empresas e outras organizações afins, né? Então, aqui também poderia entrar dentro do segundo setor as cooperativas. O terceiro setor, ele é o privado, tá? Sem fins lucrativos. Então, aqui entrariam ONGs, sindicatos, partidos políticos, associações, ou seja, são alguns tipos de organizações que não visam lucro, que eles visam o quê? Atender a uma determinada carência, a um determinado fim específico que a sociedade necessita, tá? Por que eu coloquei aqui dentro do segundo setor a cooperativa? Porque ela não visa lucro, mas ela visa resultados positivos aos seus cooperados. Ela tem um grande poder de acabar colaborando, cooperando com a sociedade na qual ela está envolvida. Isso é fato, né? Do mesmo modo que as empresas também, se atuarem, né, de forma correta, também podem ajudar sim a sociedade. Mas a cooperativa ela tem muito isso, né, de participar de projetos que envolvam a sociedade, né, para que eles contribuam para um crescimento, para um desenvolvimento. Mas eles não visam lucros, mas eles visam resultados positivos aos seus cooperados. Aqui não, né? Aqui no terceiro setor já foi criado especificamente para a sociedade, para uma determinada carência, né? Então, por exemplo, uma associação de bairro, uma associação que cuide de crianças, jovens e adolescentes, né? Uma ONG, sei lá, voltado para meio ambiente, ok? Então, só cuidar para não confundir, ó. Esse slide aqui tem a ver com os setores das atividades. Esse aqui são os setores da sociedade. Classificação das organizações. Então, quanto ao capital dela, pensa comigo, quando eu vou abrir uma organização, eu preciso de um determinado capital para começar e, se necessário, para manter aquela minha organização.
ok? Né? Vamos pegar lá o exemplo da minha loja. Lembra que eu falei? Dependendo do capital que eu tiver, minha loja vai começar menor ou já vai começar um pouquinho maior. Então, dependendo do capital e de quem administra aquela organização, ela vai ser pública, privada ou mista, tá? De capital público, de capital privado ou de capital misto. Então, o público, quando uma organização ela é pública, o capital é formado por recursos públicos e é propriedade do Estado. Quando a gente vê essa palavra Estado, entendam, né, como governo federal. Então, é propriedade do Estado e administradas pelo poder público. Então, quando nós vemos organizações públicas, significa que todo o capital que entra, né, todo recurso que entra é público, vem do cofre público e é administrado pelo próprio poder público. O privado não tem nenhuma relação com o governo, então o capital é dos próprios proprietários sócios. Então lembra que eu falei lá, se eu fosse abrir minha lojinha de calçados, o capital seria meu, é o dinheiro que, sei lá, eu peguei emprestado ou eu tinha guardado. Sendo a criação, a administração, né, no dia a dia e o direcionamento de responsabilidade dos seus gestores. Então, o poder público não tem relação nenhuma aqui. E o misto, olha só, a titularidade é pública, a particularidade é que o capital social pode ser adquirido por meio de ações. Então, vamos pegar como exemplo o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é um banco público, tá? Quem administra, quem faz a gestão dele é o poder público, ok? Mas ele tem uma parte do seu capital que ele coloca lá na Bolsa de Valores para ser vendidas. E esse capital social que está lá, que a gente chama de ações, qualquer pessoa pode comprar. Então, eu posso, né, comprar lá na Bolsa de Valores algumas ações do Banco do Brasil. Então, desse modo, eu estou pegando meu dinheiro, né, que eu sou uma pessoa física, e estou injetando lá no Banco do Brasil. Então, eu passo a ser um pouquinho dono do Banco do Brasil, porque o meu capital está investido lá, ok? Nós geralmente trabalhamos, né, em organizações privadas, ok? Quando nós fazemos concurso público, que a gente já conversou sobre isso, nós trabalhamos em organizações públicas ou mistas. E aqui, quanto ao tamanho, né, quanto ao porte da organização, ela pode ser uma microempresa, uma pequena empresa, uma média empresa e uma grande empresa, tá? Faz diferença saber o porte da organização? Faz, tá? Para várias situações. Então, por exemplo, as médias e grandes empresas são aquelas que, quando é feito o cálculo, né, gera lá um número de jovem aprendiz que precisa ser contratado. Então, as médias e grandes empresas, né, não é porque elas querem contratar jovem aprendiz. Quando elas fizerem o cálculo, vai dar um número X de aprendizes e elas têm a obrigatoriedade, isso está na lei. Então, elas são obrigadas a contratar. Então, esse é um dos exemplos de por que é importante eu saber o porte da empresa. Outro exemplo é para questões tributárias, tá? Então, dependendo do porte da empresa, ela vai ter mais ou menos obrigações tributárias, vai pagar mais ou menos impostos, vai poder fazer parte do Simples Nacional, do lucro presumido, do lucro real. Então, são algumas coisas que fazem total diferença, né, para as organizações saberem sim qual é o seu porte, ou seja, qual é o seu tamanho. Nós temos como descobrir o porte da empresa pela classificação que o Sebrae faz, que é essa que eu trouxe aqui, que está na tela, que é usando o número de empregados, ou seja, aqueles funcionários que são registrados em carteira. Ou daria para usar o faturamento, ou seja, o valor que vendeu, né, anualmente
aquela determinada organização. E aí a gente usaria os parâmetros que a Receita Federal institui. Mas para ficar mais fácil para vocês entenderem, né, eu trouxe aqui o do Sebrae. Então vejam que a gente tem uma coluna para indústria e nós temos uma coluna para comércio. Então nessa coluna aqui de comércio entra comércio e serviço, né? Aqui na coluna de indústria, apenas indústria. Então vamos primeiro olhar para a indústria. Então, se aquela indústria tem até 19 empregados, ela é considerada uma microempresa. Se ela tem entre 20 e 99, pequena empresa. Se ela tem entre 100 e 499, média empresa. E se ela tem mais de 500 empregados, é uma grande empresa. No comércio ou serviço, se tem até 9 funcionários, microempresa. Entre 10 funcionários e 49, pequena empresa. Entre 50 funcionários e 99, média empresa. Mais de 100 funcionários, grande empresa. Ok? Agora, nesse último slide, eu falei algumas nomenclaturas, né, sobre parte de tributação, que vocês não precisam se preocupar nesse momento, que é algo que ao longo do Jovem Aprendiz a gente vai explicando, né? Vai ser um conhecimento a mais para vocês. Mas já é muito importante vocês saberem isso. Então, de que as empresas, dependendo do número de empregados ou dependendo do seu faturamento, do quanto ela vende, ela se classifica em portes diferentes, tá? Muito importante vocês saberem que a maior parte das empresas no Brasil ficam aqui, ó, em micro e pequenas empresas. E elas são responsáveis pelo maior número aí de empregos gerados, ok? Na próxima videoaula, nós vamos começar a entender como organizar aí uma empresa, uma cooperativa, enfim, uma organização de forma vertical ou horizontal, ok?